Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje parece feriado, mas não é. Não é feriado. O nosso convidado também pensava que era feriado e chegou aqui à conclusão que não é feriado. Gabriel Mateus é alguém que sabe imenso de nutrição. Faz imensa... Quantas coisas é que fazes, Gabriel? Faço várias, tenho várias atividades, entre dar professor, aulas, ser presidente de uma associação, a Associação Projeto Safira, que dá Projeto apoio a Safira. doentes oncológicos e também promove conhecimento sobre prevenção do cancro. E além disso, tenho outras atividades paralelas, várias formações, e sou pai, que é uma atividade também bastante... Essa é a que te ocupa mais tempo ou não? Sim, e é o centro de todas as minhas atividades principais na minha vida, em função de ser pai, que faço muitas das coisas que hoje faço. Olha, podemos começar justamente pelo Projeto Safira. Queres explicá-lo para as pessoas que nunca ouviram falar? O Projeto Safira é uma associação que surgiu depois de ter tido uma situação complicada com a minha filha mais nova, que ela teve doente, com um cancro, e sensibilizou-me para todas as questões associadas ao problema do cancro e tornou-me muito mais sensível para essa questão. E depois de ter passado uma série de problemas, ao ter escolhido tratamentos diferentes daqueles que me foram sugeridos, isso despertou em mim um imperativo quase ético, cívico, de contribuir para que as pessoas estejam mais bem informadas sobre o cancro e que possam também fazer escolhas mais informadas, não só no tratamento, mas principalmente na prevenção do cancro. O que é que descobriste? O que é que eu descobri? Bom, para já descobri que a liberdade de escolha e o consentimento informado são duas entidades muito abstratas quando estamos a lidar com a classe médica e quando nos deparamos com um problema de saúde grave. De facto, eu pensei que o doente fosse alguém que participasse nas escolhas dos tratamentos, mas na realidade aquilo que eu observei é que isso não é verdade. Nós somos convidados a ser isso mesmo, pacientes, portanto, sermos receptores passivos de todas as escolhas que são feitas por nós. E quando eu ousei, de certa forma, participar e ter um papel ativo nessa escolha, houve do lado de lá, de facto, um grande incómodo, um incómodo ativo no sentido de impedir que eu tomasse essa posição. E por isso foi a primeira descoberta, uma descoberta mais, digamos, social. E depois, quando eu comecei a tentar perceber o que é que eu podia fazer para ajudar a minha filha a ter uma vida melhor, a recuperar melhor da sua doença, a evitar que pudesse vir a ter problemas futuros, aí comecei a investigar o papel que tem o estilo de vida e a alimentação em particular na prevenção do cancro e, de facto, apercebi-me que há um conhecimento enorme sobre o assunto, que há recomendações hoje muito bem estabelecidas para essa prevenção e que muitas das vezes isso não chega de uma forma, eu acho, eficiente e de forma clara às pessoas e, portanto, muitas das pessoas ainda vivem com a ideia de que o cancro é uma doença que não depende das escolhas que fazem no dia-a-dia. E, portanto, eu descobri uma coisa muito importante, eu diria, de que nós somos o problema em relação ao cancro e, por isso, também somos a solução. Isto é, está em nós, nas escolhas que fazemos e podemos, de facto, modificar uma série de circunstâncias e, com isso, contribuir para termos todos muito menos casos de cancro. Olha, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas de qualquer das formas é uma das notícias do dia. O que é que pensas da eutanásia? De eutanásia. É uma questão profunda, complexa. Eu, de uma forma mais simplificada possível, sou bastante empático com a escolha do indivíduo em relação àquilo que deve fazer. Daí me ter lembrado disso, justamente. Por aquilo que estavas a dizer. Eu seria muito mais favorável a posição de se respeitar a última decisão
a fronteira final, que é eu ter o direito de escolher sobre a minha própria integridade física. E, de certa forma, a sociedade prover condições para que isso seja feito da forma mais confortável possível. E eu sou mais favorável a essa ideia, embora eu acho que é uma discussão que tem enormes nuances éticas, morais, culturais, que têm que ser resolvidas, obviamente. Mas a minha ideia, obviamente, é sempre estar do lado da escolha individual e apoiar essa escolha individual. Portanto, acho que essa seria a minha posição de uma forma mais simplificada possível, eu diria. Já agora, Gabriel, tu vais fazer um curso, ou já estás a fazer, já nem sei. Vai começar agora. Agora. Mês, sim. Chama-se Fazer da Cozinha uma Farmácia. Exatamente. Gosto do nome. Nele aí, tu vais basicamente falar sobre padrões alimentares, sobre estilos de vida, que basicamente conduzem a uma vida obrigatoriamente mais saudável. Sendo que aí tu alertas muito para o papel da alimentação na prevenção do cancro. O que é que dizes nesse curso? Bom, dá-nos aqui um mini curso. Claro, para já é um curso teórico-prático. Isto é, aquilo que pretende é contribuir para que as pessoas consigam, por um lado, estar mais bem informadas sobre aquilo que podem fazer para evitar, ou pelo menos para diminuir o risco de virem a ter cancro. E quando falamos de cancro, falamos de todas as outras doenças não transmissíveis, as doenças crónicas. Todas elas partilham dos mesmos fatores de risco. Portanto, eu modificando os fatores de risco, que até quase que são mainstream, quase que são senso comum, de, enfim, fazer uma dieta com maior, privilegiando os alimentos de origem vegetal, minimamente processados, eliminar ou diminuir muito o consumo de açúcares, fazer exercício físico, apanhar sol de forma moderada. Todos estes conceitos básicos, todos nós acabamos por saber, na realidade são fundamentais para evitar e para diminuir o risco de cancro. E quando falamos de cancro, mais mas também falamos de doenças cardiovasculares, diabetes, etc. E, portanto, o nosso curso é um curso que pretende ser baseado na melhor evidência possível, portanto, baseado fundamentado em evidência científica, o mais possível, nas recomendações que hoje são conhecidas, e com isso também, porque temos uma vertente também fortemente prática, ou seja, as pessoas em todas as aulas têm uma parte teórica e logo a seguir vamos para a cozinha e aplicamos aquele conhecimento na cozinha, na confecção de alimentos que vão de acordo com esse conhecimento que nós temos. Gabriel, desculpa, já continua, mas de cada vez que ouço a expressão baseada em factos científicos, já começa a haver uma espécie de desconfiança em relação a isso, não é? Tantas vezes esse termo foi usado, essa palavra foi usada, que começa até a ser alvo como direi, de desconfiança por parte das pessoas que o ouvem, que é o que é verdade, o que é mentira em tudo isso. Todos os dias, sobretudo em relação ao cancro, tu abres os jornais e as revistas e há uma notícia qualquer que diz que afinal determinada coisa pode provocar o cancro. Ou é o frango no churrasco, ou é os produtos, carne processada, enfim. Eu acho que já ouvi tudo. É verdade, mas também há uma coisa importante. Para já há mais consenso do que aquilo que as pessoas conhecem e sabem. Isto é, há um enorme consenso de fundo em relação aos principais fatores de risco e aquelas que são as condições ideais para evitarmos e diminuirmos o risco para o cancro. Esses são conhecidos e é preciso investigar um pouco mais e ir para lá daquilo que são as grandes parangonas, que normalmente são feitas por pessoas que não estão assim tão informadas em relação à metodologia científica e pegam numa conclusão de um estudo que pode nem ser um estudo muito relevante do ponto de vista da sua metodologia utilizada e transformam aquilo num título muito sensacionalista, final e absoluto. E de facto o problema está na transmissão desse conhecimento, desses estudos, dessa evidência científica, depois a forma como chega às pessoas. Normalmente os intermediários são, muitas vezes, a comunicação social, que nem sempre faz um bom trabalho em digamos, transferir esse conhecimento para as pessoas. E, portanto, por outro lado, também temos que perceber e entender qual é o método científico. O método científico é por tese e antítese. E, portanto, há sempre uma margem para que aquilo que hoje sabemos, amanhã deixamos de saber e seja ao seu contrário. Agora, nós temos que nos basear naquilo que sabemos em cada momento. Não podemos, com isso, também justificar uma atitude um pouco nihilista de que, porque a ciência evolui, porque um dia vamos descobrir que, afinal, havia outros fatores que não estavam a ser incluídos nesta equação, então mais vale não fazer nada. Não. Porque nós temos, hoje, um corpo robusto, central, de evidência muito bem estabelecida que nos diz e que nos dá bastantes orientações que se nós soubermos e conhecermos da melhor forma, podemos claramente reduzir uma percentagem muito importante de várias doenças, nomeadamente doenças oncológicas. Olha, proponho-te este exercício. Nos últimos 20, 30 anos, o que é que julgávamos saber em relação ao cancro que não
que sabemos agora que não sabíamos há 30 anos atrás, por exemplo? Bom, na realidade, por exemplo, só a partir dos anos 80 começou a estudar de forma séria, rigorosa e metódica a relação entre cancro e alimentação. Antes disso não sabíamos absolutamente nada. Quer dizer, o cancro ainda era, como muitas vezes as pessoas ainda julgam, uma doença para a qual nós contribuímos muito pouco e, portanto, é uma espécie de jogo de sorte ao azar que calha a alguns infelizes. E, portanto, a partir dos anos 80 começaram a ser publicados os primeiros grandes estudos que relacionavam e que estabeleciam uma relação de causalidade entre fatores de risco ambientais e ligados à alimentação e o risco de cancro. Em termos percentuais, é quanto? Cerca de 30% a 40% de todos os cancros têm fatores relacionados com alimentação e exercício físico. 30% a 40%. Outros 30% tabaco e depois temos distribuídos por álcool, vírus, agentes patogénicos, infecções, tudo isto. Portanto, apenas 5% a 10% de todos os cancros estão relacionados com fatores genéticos hereditários. Portanto, mais uma vez eu digo, o jogo está do nosso lado. Isto é, o poder de controlar o destino e o risco de virmos a ter cancro está quase inteiramente do nosso lado. E isso é algo que, de facto, só sabemos nos últimos 30 anos. Só adquirimos conhecimento e acumulámos conhecimento suficiente para podermos dizer isto nos últimos 30 anos, a partir dos anos 80. Isto é muito bem estabelecido e está feito de uma forma muito metódica através de uma organização que é o World Cancer Research Fund, que é a organização mais importante que revê toda a evidência científica que esteja publicada relacionada com cancro e alimentação e depois há toda uma hierarquia de análise e todo um método para analisar e para rever toda essa evidência e, portanto, só depois de excluída toda a evidência que não é muito segura e só mantendo e incluindo aquela que é realmente relevante, então, com base nisso, eles constroem uma série de recomendações que então podem chegar a esse número que é conservador dos 30% a 40% que podiam ser evitados. O cancro vai ser a grande doença do século? O cancro já é uma das grandes doenças do século, quer dizer, é de facto a segunda principal causa de morte nos países mais desenvolvidos, depois das doenças cardiovasculares. Abaixo dos 65 anos é a principal causa de morte e, portanto, de facto, nós estamos hoje a lidar com uma epidemia. Cerca de 1 em cada 2 pessoas terá cancro até ao final da sua vida, estatisticamente. E, portanto, isto é, de facto, um problema muito sério. E quando nós sabemos que uma grande percentagem destes cancros poderiam ser evitados, e quando dizemos que pode ser evitado, as pessoas depois utilizam sempre aqueles exemplos anedóticos de conhecem o tio Joaquim, que tem 85 anos ou 90 anos, sempre fumou toda a vida, sempre comeu carnes processadas, muito tinto e que está vivo e que está ótimo, que nunca teve cancro. Isto não prova, evidentemente, absolutamente nada. Nós, para sabermos e para estabelecermos percentagens, temos que usar amostras de muitas pessoas para depois termos alguma segurança. E depois, isto não é uma situação linear matemática, que é, se eu não fumar, então de certeza que eu não vou ter cancro do pulmão. Toda a gente sabe que se fumar terá maior probabilidade de ter cancro do pulmão. Pode ser que nunca venha a ter. E há pessoas também que fumam e pode ser que nunca venham a ter. Mas, digamos, é um bocado como quando nós estamos a andar de carro, quer dizer, ou a atravessar uma rua. Eu, se atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro, tenho muito mais probabilidade de ser atropelado, não quer dizer que o seja. Não é? Então é importante percebermos que tudo isto tem a ver com probabilidades. Sim. São probabilidades e risco. E, portanto, nós podemos contrariar todas as estatísticas individualmente, mas coletivamente as estatísticas estão muito bem estabelecidas atualmente. E, portanto, nós podemos fazer muito para modificar esse risco. Ora, deixa-me recordar a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão da Prova Oral, que hoje parece feriado, mas não é. O nosso convidado de hoje é Gabriel Mateus. Estamos a falar sobre... De que é que estamos a falar? Estamos a falar sobre alimentação saudável, sim, sobre cancro e sobre mais. Podemos falar também sobre mais. Eu hoje uso muito uma expressão, mais do que dieta saudável, uso a expressão cada vez mais dieta sustentável. Acho que é muito mais contemporâneo falarmos de dieta sustentável, porque hoje percebemos a importância, a centralidade que tem a alimentação para um conjunto enorme de fatores. De facto, a alimentação tem impacto não só sobre a saúde humana individual, mas também sobre a saúde coletiva social, as finanças, os sistemas nacionais de saúde. Quanto mais doença houver, mais encargos há para o Sistema Nacional de Saúde e, portanto, todos nós podemos contribuir para diminuir esses encargos, enfim, fazendo um estilo de vida que possa conduzir a menor probabilidade de doença. E depois também tem um impacto ambiental. Portanto, são todas estas dimensões que têm um denominador comum, que é aquilo que comemos a cada dia. Isto é, todos os dias, a cada refeição, podemos contribuir não só para melhor saúde nossa, maior felicidade, mas também uma sociedade mais aliviada de encargos e um ambiente também mais saudável. Portanto,
tem implicações em muitas dimensões. Gabriel, deixa-me só deixar aqui a linha. O 707-200-330 é esta nova linha. Enquanto não sabemos quanto é que pagam por fazer esta ligação, vamos deixar o mail, que é gratuito. Enviem o nosso contacto o vosso contacto, aliás, para provaral@rtp.pt e nós ligamos de volta, sem que gastem nada. Se quiserem ser mais rápidos, também não deve custar assim muito, 707-200-330, mas nós prometemos já esta semana saber quanto é que fica cada chamada. Liguem então 707-200-330. Vamos falar sobre alimentação saudável e já a seguir vou perguntar ao nosso convidado o que é que ele tem contra a dieta ocidental. E pronto, estamos de volta convidado. O que é isto? Espera, não vai repetir. Curioso, isto nunca tinha acontecido na vida, que é o jingle repetir outra vez. Como é que eu fiz isto? Ora, convidado de hoje, Gabriel Mateus, está aqui a falar-nos sobre várias coisas, sobre dieta sustentável, sobre cancro, sobre um mestrado em nutrição clínica que está a fazer e sobre riscos, sobre os fatores de risco e prevenção do cancro, mas sei que também dizes que a dieta ocidental é um bocadinho responsável pelos inúmeros problemas de saúde que temos. Sim, perfeitamente. Nós criámos um estilo de vida nos últimos 60 anos que é uma espécie de abismo para todos os problemas que nós temos hoje de saúde pública, nomeadamente o excesso de peso e obesidade, que é uma epidemia também em todo o mundo. Quer dizer, mais de 50% das crianças em Portugal têm excesso de peso e obesidade. Quem fala nos Estados Unidos deve ser pior. Nos Estados Unidos ainda é pior, quer dizer, 2/3 da população tem excesso de peso, 1/3 é obesa e, portanto, de facto, a dieta ocidental, que por vezes se chama de dieta acidental, porque é de facto um acidente em potencial. Nós estamos sempre a conduzir um carro descontrolado a mais de 200 km/h, com pneus carecas e que a qualquer momento pode ter um acidente grave. E é isto que é aquilo que nós fazemos com a nossa dieta ocidental, que conseguiu convergir todos os fatores de risco em cada refeição e eliminar aqueles que nos podem proteger. Isto é, eliminou fibra, frutas, vegetais e incluiu alimentos cheios de gordura, muito processados, muito açúcar e muitos produtos animais. Gabriel, desculpa, mas se isto é agora assim, com tanta informação que há, imagine-se há 30, 40 anos atrás. Ainda era pior, ou não? Não sei. Eu não sei se era pior, porque nós temos também um outro fenómeno, que é o fenómeno da globalização. E, portanto, nós estamos a assistir uma exportação em massa dos nossos maus hábitos para todos os países que estão em vias de desenvolvimento. E, portanto, todos os países em vias de desenvolvimento, neste momento, nós começamos, digamos, as vendas, por exemplo, de uma rede como a McDonald's estão a descer nos países mais ocidentais, mais desenvolvidos. E estão a descer as vendas. Mas nos países em vias de desenvolvimento estão a aumentar em flecha. E, portanto, nós estamos aqui, há um novo mercado a surgir muito grande, que são os países emergentes e as economias emergentes. Achas que poderá vir, sei lá, num curto prazo, normas dos próprios governos dos países que proíbam alimentos no país? Imagina. Que taxem, por exemplo, sim, já temos vários países a fazer esta experiência social. Mas agora taxam o álcool, que é um bem essencial. É um bem essencial, exatamente. E há países que também, neste momento, têm programas ousados, eu diria, e até um pouco polémicos, em que taxam alimentos considerados não saudáveis. Por exemplo, refrigerantes, que são alimentos claramente sem nenhum benefício para a saúde, mas também alimentos com excesso de gordura ou excesso de açúcar. E, de facto, o açúcar, por exemplo, o consumo de açúcar é um total absurdo que nós temos atualmente. Não é? Nós temos açúcar em mais de 75% dos produtos que temos no supermercado. Açúcar adicionado a alimentos que nem saberíamos que, à partida, que teriam açúcar. E, portanto, nós temos, de facto, uma carga de açúcar. E Portugal é um mau exemplo a nível europeu. 25% das calorias diárias em Portugal são consumidas são de açúcar e quando as recomendações são abaixo de 5%. E, de facto, isto é, mais uma vez, a dieta ocidental, que é excesso em tudo, menos em frutos, vegetais, cereais integrais, leguminosas, sementes e frutos secos. Olha, temos aqui duas ouvintes em linha, a Adriana e a Maria João. Vamos começar pela Adriana, que foi a primeira. Olá, Adriana. Olá, ouvinte. Olá. Não queres cumprimentar o convidado? Olá, o convidado. Olá, convidado que chama-se Gabriel. É isso mesmo. Convidado, Olá, presente Gabriel. aqui a Adriana. Prazer, boa tarde.
Boa Olá. tarde. Então, estás preocupada com o assunto? Sim, estou preocupada. Eu comecei a ouvir o programa há cerca de 10 minutos atrás, não estou a ouvir desde o início. Sou uma ouvinte mais ou menos assídua e queria deixar um beijinho e muitos parabéns pelo programa. Hoje Obrigado. sempre que posso. Pensei que querias falar do Carnaval de Torres Vedras. Como? Pensei que querias falar do Carnaval de Torres Vedras, uma coisa assim. Não. Não sei, mas podia ser, sim. Então, mas continua, diz. Podia ser, Sim. mas não é? Sim. Queria solicitar o convidado, porque desde que liguei o rádio fiquei extremamente interessada em tudo que ele estava a dizer. Foi muito elucidativo, muito preciso e concreto nas coisas que disse, e eu gosto muito de estatísticas e de probabilidades, e tudo que ele disse fez muito sentido em relação às probabilidades de termos cancro e da nossa colaboração ativa para termos ou não termos. Fez tudo muito sentido. Tudo que ele disse? Como? Fez tudo sentido? Tudo o que ele disse? Exatamente. Eu não sei, estou-me a fazer ouvir? Sim. Eu acho que é que tu não me estás a ouvir muito bem, verdade? Não estou. Ok. Vou pôr um bocadinho mais alto. Tentar. Okay. Muito bem. Essencialmente, estava a ligar para isso, para solicitar. Ok. Não queres fazer nenhuma pergunta? Pergunta, já agora. Sim. Perfeito, não é? Eu gostava de perguntar, não sei se já foi respondido, porque pode ter passado por algum momento em que eu não estava a ouvir, mas em termos da nossa alimentação diária, essencialmente o que é que nós devemos procurar consumir e o que é que devemos evitar principalmente. Olha, eu vou juntar à pergunta da Adriana uma outra para a coisa ser ainda mais, para a pergunta ainda ter mais impacto. O que é que tu proibias a tua filha de comer e o que é que estimularias que ela comesse? Porque eu também tenho uma filha e acho que faz todo sentido também. Ok. Claro. Bom, muito obrigado pela pergunta e eu diria que, tal como eu dizia há pouco, que a dieta ocidental é feita de excessos e que nós temos como refeição principal produtos de origem animal e acompanhamento de produtos de origem vegetal, eu penso que a primeira alteração seria inverter esta tendência e colocarmos os alimentos de origem vegetal em primeiro lugar e depois os outros como acompanhamento. E, portanto, fazemos aquilo que se chama uma dieta de base vegetal, minimamente processada, não refinada, portanto, as farinhas integrais, tudo isto, leguminosas e depois alguns produtos de origem animal, principalmente peixe, carnes brancas e menos carnes vermelhas. Aquilo que eu proibiria, talvez de acordo com aquilo que nós temos como recomendações até para a prevenção do cancro, é principalmente as carnes processadas, isto é, os fiambres, os chouriços, as salsichas, as alheiras, todos estes bons produtos regionais, nacionais. Eu diria que esse, de acordo com toda a evidência que nós temos hoje, é aquele que está mais associado de uma forma mais clara ao aumento de risco, principalmente de cancro coloretal, que é o mais comum para ambos os sexos em Portugal. E, portanto, aqueles que, até porque as recomendações são essas mesmas, por exemplo, em relação à carne vermelha, que é também um fator de risco, a recomendação é limitar o consumo, não consumir mais do que 500 gramas por semana. Nas carnes processadas, a recomendação hoje é evitar, ou seja, não é compatível com fazermos uma dieta moderada e comemos moderadamente salsichas ou fiambre. Isso não existe. Existe comer esporadicamente e, de facto, nós vemos nas escolas, por exemplo, e mesmo nas casas, quase um mimo fazer uma salsicha ou com uns ovos ou um pão com fiambre ao queijo, tosta mista, e isto deve não fazer parte do nosso dia-a-dia e também não deve fazer parte do nosso dia-a-dia a quantidade de açúcar que nós consumimos. Como eu dizia há pouco, a recomendação da OMS é menos 5% das calorias e, portanto, para um adulto é menos de 30 gramas, que são mais ou menos 6 colheres de sobremesa, e de facto as crianças, por exemplo, começam o dia de manhã logo a tomar sobremesa, porque os cereais matinais têm 30% de açúcar, no mínimo, não é? Tu tens noção o que é que se come num pequeno almoço nas escolas de ensino básico? Nessas escolas, pequeno almoço, não se come muito pequeno almoço, mas normalmente como é que é a alimentação nessas escolas? Sim, a alimentação segue um padrão normal daquilo que chamaríamos uma dieta ocidental. Portanto, estamos a falar de farinhas refinadas, algum açúcar adicionado. Mas farias alterações?
Faria muitas alterações de acordo com as orientações que temos hoje. Se nós formos pegar numa roda dos alimentos, por exemplo, da Harvard, que para mim é uma referência em termos de saúde pública, mais independente em relação a pressões de lobbies, indústrias, o que seja, de facto eles preocupam-se com ciência. Quando chegamos àquela roda dos alimentos, nós temos o prato composto da seguinte maneira: 50% frutos e vegetais, 1/4 do prato de cereais integrais, ou seja, estamos a falar de arroz integral, massa integral, quinoa, bulgur, enfim, todos os outros cereais, cevada, aveia, mas tudo na sua forma integral. E depois temos outro quarto de proteína saudável, que pode-se alternar entre leguminosas, mas também algum peixe, menos carne e nada de carnes processadas. Portanto, isto é uma roda dos alimentos de acordo com as orientações que temos de uma Harvard. Quando nós chegamos a uma escola, nós não vemos os pratos desta maneira, organizados desta maneira, quer dizer, nunca há um cereal integral, não temos metade do prato com vegetais, quer dizer, temos às vezes a sopa é normalmente muita batata e algum legume, portanto, de facto, nós não estamos a respeitar aquilo que é a melhor evidência, as melhores recomendações, mesmo em contexto escolar, ou mesmo hospitalar, ou as instituições, de maneira geral, não respeitam estas orientações. Olha, daqui a pouco vamos ter que falar sobre lobbies que existem, por certo, e aquilo também que temos que aprender com o Oriente, por exemplo, mas também com a Adriana. Não, com a Adriana não, com a Maria João, que está em linha. Olá, olá Maria João. Olá, boa noite. O que é que te preocupa, Maria João? O que me preocupa é que se há esses dados todos científicos comprovadamente que o açúcar faz mal, o sal faz mal, estão na maior parte dos alimentos, podia-se começar por os próprios fabricantes a retirarem o açúcar dos alimentos que não deviam ter açúcar. Eu acho que isso também tem a ver com uma legislação, porque nós pais, por muito que possamos fazer, não podemos estar com uma calculadora a tentar retirar todos os açúcares que é adicionados em coisas que nem lembra sequer que haja lá o açúcar. Eu acho que isso tem a ver efetivamente com a legislação. Eu digo, por exemplo, o pão, porque é que tem sal? Porque a maior parte das pessoas põe manteiga, portanto a manteiga já tem sal. Não sei o que é que faz ter o sal no pão. Isso é uma das coisas que podia-se abolir automaticamente, porque ninguém iria dar por falta do sal. E em relação às escolas que têm cantinas, há nutricionistas, muitos deles estão até em desemprego, e melhor do que ninguém, eles podem perfeitamente elaborar uma lista dos alimentos para que aquela escola e várias cadeias de escolas tenham uma alimentação correta, porque nós somos os contribuintes, pagamos os nossos impostos, e quando há uma cantina na escola, é a escola a responsável por alimentar essa criança. Portanto, isto está tudo, ao fim e ao cabo, nós como pais temos de tentar evitar, porque quem vai hoje em dia muito ao McDonald's tem agora opções, e não tem que necessariamente dar hambúrgueres quando se vai ao McDonald's ou Burger King. Isto para falar noutra marca, que é para não ficar... Fizeste bem. Sim. E, portanto, já há sopa, já há saladas, pode escolher o frango grelhado e não frito. Portanto, isso tem a ver também com a escolha do próprio pai. A criança não deixa de ir a esses sítios mas uma vez por outra. Mas pode perfeitamente fazer uma alimentação saudável e não fast food, porque existe agora saladas, existe grelhados. Portanto, mas eu acho que a legislação é a única ferramenta de retirar os açúcares, não faz falta. Porque à partida adicionamos sempre outras coisas, e ao adicionar outras coisas estamos a contribuir para mais açúcar, não é? É bem audaciosa a proposta aqui da Maria João. O que é que tu achas, Gabriel? É mais sensata, é aquilo que nós gostaríamos de ver por parte dos responsáveis pela saúde pública, é que tomassem conta deste assunto e que não permitissem que uma indústria se sobrepusesse àquilo que é a ciência. Espera, tive a ideia que era usarem a mesma estratégia que a tabaqueira, que é colocar nos bolos um rótulo a dizer que o açúcar pode matar. Pois é. Alvin, não resulta. Não resulta? Não resulta. Não resulta. De maneira nenhuma. Eu acho que tem mesmo que, como se costuma dizer, cortar o mal pela raiz. Que é deixar de ter açúcar. Retirar, efetivamente, os açúcares onde não faz falta. Eu concordo. E o mesmo digo com o sal.
Mas isso tem... Depois os pais já tinham outro tipo. E outra coisa, os produtos devem ser penalizados, os produtos que são mais, que prejudicam mais a saúde, deviam ser esses os mais caros e mais acessíveis, aqueles que nos fazem melhores. E infelizmente é um contrassenso, porque vamos ver nos estabelecimentos comerciais o que efetivamente faz bem é o que é mais caro. E uma família que recebe um ordenado mínimo, e temos nós ordenados muito baixos, não podemos fazer esse tipo de opção. Por mais que tentemos fazer cortes em coisas que nos são prejudiciais, é difícil, é muito difícil tentar fazer uma alimentação o mais saudável possível, porque são produtos muito caros. Gustavo, desculpa, Gabriel, concordas com a Maria João que os produtos mais saudáveis são aqueles que são mais caros? Sim, eu concordo em grande medida que isso assim seja. De facto, quando nós vamos a um supermercado, as prateleiras estão cheias de produtos muito acessíveis, de marcas brancas, e normalmente quando estão muito acessíveis, e temos aqui um contrassenso de facto, há um investimento enorme em produtos que são de baixa qualidade para a nossa saúde, que são colocados a preços muito acessíveis e, portanto, por exemplo, em pessoas com menos rendimentos, normalmente é muito difícil manter uma alimentação equilibrada, porque vão atrás dos produtos mais fáceis, de melhor acesso, e por isso... Mas os vegetais são baratos e tudo... Os vegetais são baratos, mas o problema também há aqui uma questão importante, é que há uma engenharia por trás da indústria dos alimentos, há uma engenharia no sentido de criar nas pessoas predisposição para certos tipos de produtos e, portanto, há uma engenharia, por exemplo, em reforçar o açúcar, mais uma vez, e as gorduras presentes no alimento, porque isso cria uma certa adição por parte do consumidor, e isto até tem uma base bioquímica. E não pode haver adição de vegetais? Não. Por exemplo, em termos bioquímicos, quando nós consumimos muito açúcar, liberta-se uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, que provoca uma sensação de prazer igual a que teríamos a consumir uma substância de abuso. E que provoca também, infelizmente, também um grau de habituação, de adição e habituação. Quanto mais dopamina se liberta, mais habituação criamos e uma dose superior necessitamos, tal como um toxicodependente passa por essas etapas todas. É o que as pessoas vão buscar essencialmente ao chocolate. Quando tentamos retirar isto, temos sintomas de privação. E, portanto, as pessoas, de certa forma, estão, desde pequenina, que são programadas a terem um comportamento aditivo, compulsivo. E, portanto, à parte de toda a racionalidade que nós colocamos em cima do assunto, há toda uma componente, uma pulsão bioquímica e psicológica que é difícil, esse é muito difícil de controlar, associado depois ao peso que tem a indústria, não é? E por isso eu por vezes também brinco e chamo a nossa comida, a nossa alimentação moderna, ocidental, junkie food, porque está a criar pessoas com hábitos iguais a um aditivo, a um addicted, a alguém que está com habituação. Gabriel, mas achas que alguma empresa algum dia, a não ser que seja obrigado, obviamente, por consciência, poderá retirar os açúcares dos seus produtos? Só quando houver massa crítica suficiente, e eu acho que estamos a caminhar para lá. Eu acho que há cada vez mais pessoas conscientes, há uma pressão cada vez maior por parte do consumidor a que de facto se faça uma dieta mais saudável, embora seja ainda uma percentagem mínima, mas há esta pressão e por isso vemos cada vez mais nas grandes superfícies, secções inteiras orientadas para alimentos saudáveis, etc. Depois também se joga um bocado com isso, não é? Porque a indústria aproveita-se tudo, aproveita e cria produtos muitas vezes fazendo alegações que nada têm a ver com a ciência e, por exemplo, não tem gordura, mas depois tem todo o resto. Isso viu-se, por exemplo, nos anos 90, em que houve uma grande campanha para diminuirmos o consumo de gordura. E o que é que a indústria fez? Passou a vender produtos que tinham a alegação sem gordura, low fat, mas depois carregados de açúcar. E, portanto, os problemas de saúde mantiveram-se iguaizinhos. Porque houve uma transferência de um lado para o outro. A indústria joga um bocado com estas questões. Enquanto houver lucro, a indústria está orientada para o lucro e, portanto, vai haver sempre esta primeira preocupação. Aliás, agora nos Estados Unidos foram publicadas as novas orientações para uma alimentação saudável, que são revistas de 5 em 5 anos, e houve uma grande polémica nos Estados Unidos porque houve uma comissão científica que deliberou uma série de orientações com base na melhor evidência possível. Por exemplo, reduzir a carne vermelha, reduzir os açúcares, reduzir as gorduras saturadas, e também, pela primeira vez, tinha inscrito nessas recomendações fazer uma dieta que tivesse um mínimo de impacto para o ambiente e, portanto, a redução de carne vermelha tinha a ver também com reduzir o impacto para o ambiente. E depois, quando isto chegou ao Congresso, não passou.
Portanto, ou seja, a ciência não foi acompanhada por aquilo que a política, que está influenciada pelos lobbies, permite. Portanto, nós temos um grande problema e nós temos que ter ousadia, coragem, tem que haver coragem política, social, individual, em fazer pressão para que seja a ciência a dominar e não os interesses e os lobbies. E vai ser com este programa que isso vai acontecer. Talvez não sei, mas tenho essa esperança. Estamos a 20 minutos do final. Recordo a linha 707-200-330. Se quiserem podem também deixar o vosso contacto através do nosso e-mail, é este, provaoral@rtp.pt. De uma forma ou de outra, nós ligaremos de volta e só temos 20 minutos para o fazer. Estamos a falar com Gabriel Mateus. Estamos a falar-nos sobre nutrição, sobre dieta, enfim, sobre tudo. Liguem. Já a seguir, fiquem para ouvir mais duas ouvintes, uma das quais é a Emma, mas também ainda uma outra. Já vamos dizer. Espera aí, deixa cá ver. Onde é que está? Quero ouvir conversa! A vida é malaica, bué daqui gila. O people encosta e ninguém refila. Eu sei de uma cena bué especial. Pro dengue, pro cote, a prova oral. Dá no que canta ao fim do dia. Da ganza, da moca, uma anestesia. Diamante angolano em estado puro. Mais bonito que duro. O cota alvin é nosso avilo. A Rita e Garina com bué da estilo. Eles dão nos mampos do quilé. Na prova oral, a bué hereda. People ligada, people a falar. E o país inteiro vai chilar. É dengue, cambé, dame cota. Prova oral é grande moca. Quero ouvir conversa! A vida é malaica, bué daqui gila. O people encosta e ninguém refila. Eu sei de uma cena bué especial. Pro dengue, pro cote, a prova oral. Dá no que canta ao fim do dia. Da ganza, da moca, uma anestesia. Diamante angolano em estado puro. Mais bonito que duro. O cota alvin é nosso avilo. A Rita e Garina com bué da estilo. Eles dão nos mampos do quilé. Na prova oral, a bué hereda. People ligada, people a falar. E o país inteiro vai chilar. É dengue, cambé, dame cota. Prova oral é grande moca. E pronto, sejam de novo bem-vindos com Gabriel Mateus, ao qual se junta, curiosamente, é incrível, Fátima Lopes. Acham isto normal? Fátima Lopes entra em estúdio e quer participar. É verdade ou não é, Fátima Lopes? É verdade, sabes que eu estou sempre pronta. Não é maravilhoso? A Fátima Lopes, que inclusivamente lembrava-se do convidado. Até porque já foi o meu convidado mais do que uma vez. Tu lembras-te de todos os teus convidados? Não me lembro de todos os convidados, mas é impossível esquecer-me deste convidado. Até porque aprendi muito com ele nessa vez. O que é que aprendeste, Fátima Lopes? Olha, aprendi que os alimentos são muito mais do que aquilo que parecem e muito mais do que aquilo que nós sabemos sobre eles. Olha, e olhando para ti, eu acho que te alimentas-me bastante bem. Tu deves ter muitos cuidados. Eu fiquei muito satisfeita porque percebi que afinal eu alimentava muito melhor do que eu julgava. Verdade? Sim, mas eu sou cuidadosa, não sou como certas pessoas. O que é que estás a querer dizer, Fátima Lopes? Olha, temos 2 ouvintes em linha. Espero que agora também vais participar. A Fátima Lopes está aqui porque a seguir, basicamente, vamos gravar uma emissão com ela, visto ela nunca poder participar em direto na Prova Oral, porque tem programa até às 7, não é? Exatamente. Trabalhas imenso, não trabalhas? Trabalho muito mesmo. E não é fácil conciliar às vezes o horário. Mas estou cá com muito gosto, não? Muito bem. Ora, vamos falar com a Susana. Acho que é Susana e também com a Emma. Olá, Susana. Tudo bem? Boa noite. A Fátima Lopes não te está a ouvir. Queres que a Fátima Lopes te ouça, não é? Espera aí. Sim, também lhe podes fazer perguntas sobre nutrição. Ela sabe tudo, ela é muito esperta. Fátima. Sim. Então, Susana. Bom, antes de mais, eu quero partilhar todas as opiniões que já foram discutidas aí, partilhadas e também partilho exatamente das mesmas preocupações e das mesmas opiniões. O convidado é, sem dúvida, delicioso, tem um poder de comunicação incrível, que nos agarra aqui ao rádio e que não nos deixa sair. Muito obrigada por isso, Gabriel. Obrigado. E como mãe de 2 filhos, partilho, de certa forma, alguma frustração ou preocupação também em relação à alimentação que está disponível para os miúdos. Eu tenho um filho e achei incrível toda a justificação que foi dada pelo Gabriel, a questão da adição do açúcar, que é de facto uma realidade. Quanto mais consumo de alimentos doces, mais vontade há de consumir
E eu tenho um bocadinho essa experiência porque o meu filho adora tudo o que tem a ver com coisas doces, chocolate, essencialmente chocolate e essencialmente coisas com chocolate, mas gomas, e é uma luta diária de fazer retrair-se, porque ele, entretanto, já tem uma idade onde eu não consigo controlar tudo o que ele come, tem 14 anos e, portanto, tem à sua disposição um conjunto de opções, nomeadamente na escola, que nós pais não conseguimos proibir. Portanto, eu até tenho acesso àquilo que é consumido no bar e no buffet da escola, em termos informáticos. Eu consigo perceber o que é que vai sendo consumido, acabo por tentar controlar, mas é muito difícil. E de facto, é muito importante nós termos essa preocupação, mas o que eu queria partilhar é que não é fácil, porque aquilo que está ao alcance do consumidor é sempre mais virado para as opções menos saudáveis do que propriamente as opções saudáveis. E, portanto, há aqui um dilema muito grande em relação aos educadores, neste caso aos pais, que não conseguem, de facto, fazer melhor. E, apesar da educação que se tenta dar, nem sempre conseguimos influenciar da melhor forma, e até porque também reconheço que nem sempre temos as melhores opções, ou nem sempre, ainda há muita coisa a melhorar também dentro de casa, porque trazemos hábitos e porque somos animais de hábitos, e não é fácil mudar os hábitos e não é fácil mudar também quem nos rodeia, apesar de que às vezes podemos ter objetivos pessoais e querer influenciar, mas as barreiras e a resistência para tudo o que é mais saudável é muito forte e, portanto, acaba por se encontrar um ponto de equilíbrio. Muito bem. Mas pronto, só saber que, de facto, a alimentação é assim tão importante. E queria fazer uma pergunta ao convidado, que acho um bocadinho pertinente, não querendo magoar, mas como referiu uma experiência de uma criança, não é? Que teve contacto com este tipo de doença, nesse caso, o que é que poderá estar na origem de uma situação, de uma doença desta natureza, Gabriel? Qual é que tipo de explicação se encontra? Não há muitas explicações, pensa-se que é genético, ou seja, no caso do tumor que a minha filha teve, é um tumor do Wilms que surge durante a gestação, portanto não se sabe exatamente quais são todos os fatores de risco. Há algumas exposições durante a gestação que podem facilitar, nomeadamente pesticidas, é uma das relações mais fortes, mas não se conhece ainda exatamente a relação causal para o tumor do Wilms durante a gestação. E, portanto, neste caso, quando eu me dediquei e investi muito no papel da alimentação, era mais na prevenção secundária e terciária, que é depois de já ter tido um cancro, e porque estas crianças vão ter o resto da vida um risco muito superior de vir a ter outros cancros secundários, a idade adulta. No fundo, eu estou a tentar preparar o terreno para que isso não aconteça, digamos assim. Portanto, criar barreiras a que essa situação possa ocorrer no futuro. E, de facto, nós, quando estamos a falar em crianças, estamos a investir num terreno que pode criar ou não condições para doenças futuras. Isto, cada vez mais, a evidência também nos tem mostrado isto. Nós sabemos hoje que aquilo que comemos, aquilo que os pais comeram tem influência na saúde futura das crianças, a forma como as crianças nasceram. Há imensas áreas neste momento em investigação interessantes, o papel da flora intestinal, da microbiota, no futuro da saúde da criança, o tipo de parto, o tipo de alimentação que fez durante a infância e o tipo de alimentação que teve durante a adolescência, por exemplo. Hoje sabemos que, por exemplo, consumir mais fibra durante a adolescência diminui bastante o risco de cancro coloretal, de cancro da mama, nas meninas, depois em idade adulta. Se associarmos a isso, que a carne vermelha durante a adolescência aumenta esse risco, neste caso cancro coloretal, e consumir soja durante a infância e adolescência nas meninas diminui o risco de cancro da mama. Tudo isto são fatores que nós podemos logo, ao ter consciência, modificar, e claro que numa primeira fase nós deparamos
deparamos com esse impacto que é estarmos a nadar contra a corrente, e porque os estímulos que vêm de fora normalmente são contrários a uma saúde, porque são determinados por interesses, uma indústria que tem motivações que estão muito para lá do nosso bem-estar pessoal, e por isso nós temos realmente que arregaçar mangas, ser corajosos, mas temos uma motivação muito forte, que é a felicidade das nossas crianças, e isso eu acho que, no meu caso, por exemplo, trouxe-me onde estou hoje. E acho que todos nós temos isso, e quando temos isso é uma força muito grande. Não é? A Fátima Lopes estava a concordar muito contigo, porquê? Concordo plenamente, quer com o que foi dito pela ouvinte, porque Susana, não é? Sim. Porque efetivamente não é fácil, tendo em conta aquilo que hoje a sociedade põe ao dispor das nossas crianças, e é muito apelativo tudo o que põem para os miúdos comerem na escola, nas máquinas, etc, por aí adiante, mas também o que está a dizer o Gabriel é verdade. A aposta na alimentação dos nossos filhos é sem dúvida, se calhar, o maior seguro de saúde que nós lhes podemos oferecer. Mas isso tem muito que partir de casa, e de casa desde que nasceram, porque eu acho que se os nossos filhos copiam tudo o que vêem nos pais, mesmo quando barafustam, eles copiam e fica lá. Portanto, se eles têm o hábito de ver os pais comer sopa à refeição, privilegiarem os legumes, privilegiarem o peixe, os doces ser uma coisa que só aparece de vez em quando, que levam nas marmitas, levam fruta, levam frutos secos, por exemplo, que eu mando muito para os meus filhos, frutos secos, uma série de coisas que eu tenho que comprar em sítios particulares, porque não encontro muitas delas nos supermercados comuns. Eles também crescem adaptados a isso. Portanto, já não é estranho, é diferente. Mas não é estranho, entendes? Tu preparas Sempre. Os meus filhos tudo, a mais velha, todas as refeições que come, leva de casa. O pequenino almoça na escola, mas eu escolho, tem 3 pratos e eu escolho, e depois o que ele leva para o meio da manhã e meio da tarde sou eu que lhe faço. Claro que me dá mais trabalho. Como é que tens tempo, Fátima Lopes? É lá na TVI. Como diz uma pessoa na TVI que vai lá arranjar as coisas. Não, desculpa. É porque me levanto muito cedo, sabes? Eu levanto-me todos os dias às 7 da manhã para fazer só esta parte final, logística, mas tem que estar tudo de véspera feito. Portanto, tu, esta hora, habitualmente já estás a dormir. Não estou a dormir. Já são 19h50, já devias estar. Esta hora estamos a jantar normalmente lá em casa. Eu chego por volta das 19h45, janto com os meus filhos. Fazer amor às 10, não é? Não, às 10 ainda não cheguei à cama. Ainda não olhei bem para o meu marido. Tem que ser um bocadinho mais tarde. Também faz bem. Eu vou lá também contribuir para a nossa saúde física e emocional. Mas sim, tudo o que o Gabriel está a dizer eu comungo a 100%. Gabriel está aqui a conquistar o auditório e noto, com particular ciúme, sobretudo o auditório feminino. Ainda não tivemos uma única chamada masculina. É sempre assim? Sempre. A tua performance? Normalmente o auditório feminino é o que avança nestas questões e que está na vanguarda das questões importantes. Sim, é verdade. Vamos, e repara, não param. Está nas marmitas, repara. É incrível. Temos a Emma. A Emma está em linha. Por acaso, há determinados assuntos, tu, Fátima Lopes, que tens um programa diário, tens sempre muitos convidados, há determinados assuntos que tu percebes logo que as mulheres estão mais interessadas. Este é um deles. São os mais interessantes. A alimentação, por exemplo. As mulheres estão mais interessadas sempre. Eu acho que nós somos mais sensíveis a isso e somos mais flexíveis à mudança. O homem tem mais dificuldade da mudança de hábitos. Também engordam mais rapidamente, não é? Mas também emagrecemos rapidamente quando queremos. Não sei se é só emagrecem com desgosto de amor, como toda a gente sabe, não é? Que é desculpa, mas não. A melhor forma de emagrecer com desgosto de amor, normalmente 10 quilos vão logo, não é? Olha, mas os homens isso também é evidente, vê-se logo que aquilo está a correr mal. Por acaso, uma vez que lembro-me de entrevistar aqui uma nutricionista, entrou uma ouvinte que agora não lembro como é que se chamava a nutricionista, faço ideia, mas entrou uma ouvinte que lhe perguntou... não sei o quê, o meu filho... qual é a sua pergunta? O meu filho não come a sopa. E a nutricionista disse-lhe... pois, ela perguntou, o meu filho não come a sopa, como é que eu faço com que ele coma a sopa? E a nutricionista disse, a senhora come a sopa? Não, eu imagino que pronto, era só isso que eu lhe tinha a dizer. Não sei que resposta é que ela teve. Claro. Pronto, é só isso. É aquilo que tu estavas a dizer, não é? O exemplo. Bom, mas não tens mal. Então, olha, só para me contrariar, temos aqui um ouvinte de sexo masculino, Hugo Marques. Mas vamos primeiro falar com a Emma. Olá, Emma. Olá, boa noite. Estás bem?
Emma, vais ser a última ouvinte do sexo feminino neste programa. Vê lá como é que isto sai agora. Vamos ter uma pessoa do sexo masculino que possivelmente será brilhante e poderá apagar todas as outras. Então vou ser breve, Sim. para dar oportunidade. Breve e brilhante, não esqueças, Emma. Breve e brilhante. Queria desde já felicitar a Prova Oral e o Jimba pelos seus jingles. É verdade. É uma das melhores coisas do programa, se não mesmo a melhor. É verdade. É por isso que eu ouço o programa. Eu passo várias vezes para tentar disfarçar o conteúdo. Sim. E foi já falado muito ao longo do programa da importância da alimentação das crianças e desde que eu tive a minha filha, portanto ela tem 4 meses agora, é verdade que eu me preocupo mais com a minha alimentação. Aliás, desde que estou grávida é que eu comecei a olhar com atenção para a lista dos ingredientes, que eu acho que é algo que muita gente não faz, que não sabe sequer como interpretar a lista dos ingredientes dos alimentos que consomem e acho que é importante não só educar as crianças, mas acima de tudo começar bem antes, que é educar os bebés. Eu falei com a minha pediatra acerca do assunto e falei com mais pediatras, porque eu não como carne e queria saber a opinião deles sobre a introdução dos alimentos sólidos, incluir carne ou não. Mas bom, questionei também acerca das papas, que é o primeiro contacto com os alimentos, as papas e as sopas, e questionei a minha pediatra acerca de uma papa que, para além de ser biológica, não tem qualquer adição de açúcar. E a resposta da minha pediatra foi: ai, não, mas isso são só cereais. Portanto, a partir do momento em que uma pediatra aconselha uma papa que tem mais do que cereais, inclusive açúcares, que são muitos os pediatras que recomendam papas com bastante açúcar aos bebés, logo aí estamos a abrir um precedente incrível para o paladar, para a educação do paladar das nossas crianças e dos bebés, que se tornam depois adultos consumidores e ficam logo com uma adição, aquilo que há pouco o Gabriel estava a dizer. Exatamente, uma adição pela qual eu sofro. Portanto, eu sei o que é, eu adoro açúcar, acho que muita gente gosta, e quero que a minha filha tenha prazer nos alimentos que consome, mas que o faça de forma consciente, e os alimentos doces não são proibidos. Portanto, existem muitos alimentos que são doces, mas são doces de forma natural. Portanto, eu acho que mesmo antes de chegarmos à fase de crianças é importante educar o paladar dos bebés. Eu penso que comece por aí, não sei, e aproveitava, porque eu, uma vez que tenho a oportunidade de questionar o convidado, qual a opinião do Gabriel em relação ao consumo de carne? Portanto, será assim tão importante no desenvolvimento do bebê e da criança o consumo de carne? Bom, como eu disse há pouco, toda a recomendação hoje numa dieta saudável é uma dieta de base vegetal. Mais uma vez eu reforço essa ideia de que os vegetais serão a refeição principal e a carne ou o peixe será sempre o acompanhamento. E, portanto, esta proporção na construção de um prato tem que existir desta forma e deve ser respeitada. A carne não é essencial ao desenvolvimento da criança em nenhuma etapa da vida a carne é obrigatória. Isto está bastante bem estabelecido e nós temos hoje recomendações claras, por exemplo, da American Dietetic Association, que diz que fazer dietas de base vegetal, vegetarianas ou mesmo estritas pode ser saudável e adequado em qualquer etapa de vida, desde que devidamente planeado. Claro que quem não come carne e se de uma forma mais estrita não come nenhum produto de origem animal, vai ter que fazer ajustes, vai ter que saber como orientar essa alimentação. Agora, de facto, nós não temos hoje muitos profissionais de saúde que estejam habilitados, capazes de fazer essa orientação. E aqui temos um problema, porque vamos ter que o fazer. Muitas vezes assumimos isso de uma forma individual, com base no nosso conhecimento. Também temos que ter cuidado, temos que saber ir buscar a informação aos sítios certos, porque a informação, enfim, é um mar que é difícil de navegar se não tivermos um bom GPS, uma boa bússola, e de facto temos que fazer um bom trabalho de casa e ter a sorte de encontrar um profissional de saúde que esteja bem informado, que não são muitos. Não há preparação, não há formação para estas situações ainda, mas ainda este ano passado a Direção-Geral de Saúde publicou um relatório só para dietas de base vegetal, para que as pessoas tenham um guia e podem procurar, está online, procurem DGS dietas vegetarianas e está um muito bom guia para sabermos fazer um planeamento correto, tanto nós como profissionais de saúde. DGS, dietas vegetarianas, é assim? Exatamente. Ora, vamos para o último ouvinte. O Hugo Marques tem que ser fortíssimo, é o único ouvinte do sexo masculino. Olá, Hugo. Olá. É uma grande responsabilidade, Hugo. Boa sorte. Estás-me a ouvir? Estamos a ouvir muitíssimo bem. Estás?
Então, olha, pá, isto só para te contrariar, que isto hoje só as mulheres é que entravam em ação, eu decidi também telefonar e era mais para perguntar aqui uma ou duas questões que acho que ainda não falaram hoje no programa, que era relativamente ao leite, ao consumo de leite, porque isto há uns anos atrás fomentaram tanto o consumo de leite e, pelos vistos, hoje já há informação contraditória relativamente ao consumo do leite. E há ainda outra questão que eu também gostava de perguntar, que era relativamente aos ovos. O que é que aí o convidado acha do consumo dos ovos? Acho que basicamente era sobre estes dois temas que eu acho que deveria-se falar. E muito bem, a esses dois temas ainda vamos juntar outros dois, por isso temos de ser muito rápidos, só temos 2 minutos para o programa. Vai ser incrível. Obrigado, Hugo. Um abraço. Muito obrigado. O leite está longe de ser consensual atualmente. Nós temos benefícios e riscos associados ao consumo de leite. Uma coisa nós sabemos, e toda a melhor evidência também vai nesse sentido, e se procurarmos, por exemplo, na página da Harvard, que para mim, mais uma vez digo, é uma ótima referência de saúde pública e nutrição, temos lá bem claro de que o leite não é a única, nem sequer a melhor fonte de cálcio. Nós temos que nos reabituar a ir buscar a outros alimentos o cálcio, nomeadamente a alimentos de folha verde escura, como as várias couves que existem, pak choi, couve galega, tudo isto são boas fontes de cálcio, sendo que o pacote é mais importante do que o nutriente isolado em si. Isto é, quando eu vou buscar cálcio a uma couve pak choi, por exemplo, que é uma ótima fonte de cálcio, vou também buscar fibra, folato, fitoquímicos, vitaminas, minerais, o que não vou conseguir através do leite. E, portanto, de facto, nós hoje, por exemplo, na recomendação da Harvard, nós temos de que não devemos consumir mais do que 1 a 2 porções de laticínios por dia. Mais do que isto, pode ser maior o risco de benefício. E depois nós temos muitos estudos a serem realizados e, de facto, muito contraditórios. Temos estudos que mostram aumento de risco, por exemplo, de fraturas ósseas, que seria quase contra-intuitivo, de fraturas ósseas ou problemas vários de saúde com o consumo exagerado de leite. E, por exemplo, em relação ao cancro, sabemos hoje que o leite pode aumentar o risco de cancro da próstata, embora possa diminuir o risco de cancro coloretal. Por isso, mais uma vez digo, não é linear, mas uma coisa é certa, temos que ir habituar-nos a ir buscar cálcio, e quando pensamos em cálcio não temos logo uma imagem branca, esbranquiçada de um leite e um bigode branco nos nossos lábios. Devemos pensar que o cálcio, e como era, por exemplo, no Paleolítico, não havia leite e consumíamos muito mais cálcio do que consumimos hoje. E os ovos? Os ovos é também pouco consensual, sabemos. O problema também com a alimentação é quando nós colocamos demasiado de um elemento, de um componente da alimentação, estamos a retirar outros. Portanto, consumir muitos ovos, nem que não seja porque nos está a retirar a proporcionalidade equilibrada que nós falámos há pouco, isto é, incluirmos mais vegetais, leguminosas e frutos secos e sementes, etc., e cereais, do que ovos, aí é uma preocupação que temos. E depois os ovos têm também, associados, por exemplo, em relação ao cancro, estão associados ao aumento de risco de cancro da próstata, excesso de ovos e também cancro coloretal. Alguns estudos que mostram isto, por exemplo, na Harvard, há estudos muito bem feitos nesse sentido. Portanto, temos que consumir com muita moderação, e termino com uma palavra que eu deveria desconstruir, porque a palavra moderação é um pouco, eu diria às vezes, um pouco, se não mesmo perigosa, porque abre um campo de subjetividade em que cada um interpreta as suas margens de moderação, e isto teríamos que trabalhar com muito mais cuidado. Gabriel Mateus, convidado de hoje da Prova Oral, há um site para as pessoas seguirem. Sim. O que tu fazes? Há vários sites. Há o site do Fazer da Cozinha uma Farmácia, que podem procurar para saber informações sobre o curso. É um curso de 3 meses de duração, online e presencial, e temos também o blog do Projeto Safira. Procurem Projeto Safira, onde tem muita informação sobre dietas sustentáveis e saudáveis. Bem, para os ouvintes que gostaram desta emissão, saibam também que Fátima Lopes irá gravar connosco. Ela adora a participação das pessoas. Fica triste quando elas não participam, por isso liguem a partir de agora o 707 200 330, ou então podem também enviar o vosso nome com contacto para provaral@rtp.pt. Ela vem aqui falar-nos sobre o seu livro Viver a Vida a Amar. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.